Olá, meus irmãos em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso devocional diário aqui. Nós estamos neste canal todos os dias estudando a palavra do Senhor, estudando a Bíblia. Estamos em Atos. Nós já estamos há vários dias aqui estudando o capítulo 1 e o capítulo 2 de maneira muito profunda, quase versículo por versículo, sabe, de maneira muito minuciosa e aplicando isso à sua vida. Esse tem sido um momento muito valioso de crescimento, de aprendizado. Eu não sei há quanto tempo você já está aqui conosco, mas eu gostaria muito de te conhecer. Coloca teu nome aí nos comentários, sabe, a cidade, o lugar, o país de onde você está participando desse devocional, e aos poucos eu vou ir conhecendo os nossos ouvintes, pessoas que estão participando aqui conosco, e eu quero dizer para você que eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida e que nós temos orado para que tudo o que está acontecendo aqui possa de fato falar o seu coração. Quero avançar, nós estamos falando sobre 5 hábitos que constroem uma igreja saudável, no texto de Atos 2:42, que diz assim: eles se dedicavam. E nós trabalhamos esse verbo, nós trabalhamos aqui essa dedicação. Nós já falamos do ensino, quanto que eles priorizavam o ensino, valorizavam o ensino. Nós já falamos do poder da comunhão e hoje eu quero falar sobre o partir do pão. Eles se dedicavam ao partir do pão. Igrejas fortes, elas são construídas de hábitos fortes. E aqui o autor está trazendo para nós 5 hábitos fortes e eu gostaria que você avaliasse e refletisse na sua vida se esses hábitos são fortes ou não. Você, primeiro, é alguém que de fato se dedica ou alguém que está fazendo as coisas meia boca, fazendo as coisas de qualquer jeito, faz quando dá, faz quando pode, ou não, você é um crente dedicado? A segunda coisa é, você de fato é alguém que valoriza a palavra, o ensino? Eu creio que sim, porque você está aqui nesse devocional, então isso já é um bom indicador de que você ama a palavra e tem se dedicado ao ensino. Mas hoje eu quero poder falar também sobre o partir do pão. Antes do partir do pão, você é alguém que se dedica também à comunhão? Quase que eu me esqueci da comunhão. Você é alguém que frequenta ou de fato tem comunhão? Você é alguém que participa de vez em quando ou tem amigos espirituais? Porque hoje a gente vai falar do partir do pão e você já teve chance de mudar isso aí na sua vida. O que faz um estudo ser bom não é o quanto você gosta dele ou não, mas é o quanto você vive. E tudo que você está aprendendo aqui é para você viver, é para você praticar. Então vamos lá, vamos falar do partir do pão. Repartir o pão nos lembra que Deus é o dono da padaria. Sabe, tem gente que está com medo de repartir o pão porque ele acha que a padaria é dele. Porque ele acha que o custo do pão é dele, ele acha que é ele que vai ter que comprar mais pão, ele acha que é ele que vai ter que comprar mais farinha, que é ele que vai ter que fazer mais o pão. Mas repartir o pão nos lembra de que Deus é o dono da fábrica, Deus é o dono dos materiais, Deus é o dono da padaria. O pão não é meu, o pão é nosso. Nos lembra de que foi Deus que nos deu esse pão. Então, esse hábito de repartir o pão alinha a nossa vida, corrige a nossa vida numa lógica do reino de Deus e não numa lógica materialista. A segunda coisa que eu aprendo aqui no partir do pão é que quanto mais eu reparto, mais Deus confia em mim. Interessante porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todo recurso nesse mundo. Enquanto eu e você podemos ter problema com dinheiro, idolatrar o dinheiro, amar o dinheiro, Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. Deus não tem problema em te dar dinheiro, te dar recurso. Ele não vai ter menos porque ele vai te dar mais. Deus não tem problema nenhum com isso. Deus tem problema com gente infiel. Deus tem problema com gente que está roubando o reino. Deus tem problema com gente que não administra bem. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Deus está à procura de gente que ele pode confiar. Então, quanto mais eu reparto o pão, mais Deus pode confiar em mim. E quanto mais Deus confia em mim, mais pão ele me dá para repartir. É como se ele dissesse assim: olha, esse aí entendeu. Ele entendeu a lógica do meu reino. Ele entendeu a lógica sistêmica, sabe, do céu. Ele entendeu. Ele não passou a amar o pão, ele não está segurando o pão, ele não está idolatrando o pão. Não, ele entendeu. Ele entendeu que o pão é instrumento, que o pão é ferramenta, que o pão é para alcançar a gente.
Então, quando Deus encontra gente que não ama o pão, não idolatra o pão, Deus passa a dar cestos cheios de pão. Hoje você pode ter um pão na mão, mas Deus pode te dar cestos cheios de pão. Agora, o que é que pode fazer isso acontecer ou não? A sua fidelidade. A sua fidelidade em repartir. Ser fiel no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Sabe o que eu mais aprendo aqui? É que quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Deus não investe onde não há circulação. No reino de Deus, quem represa, quem acumula, perde. Quem reparte, ganha. Você vê isso no princípio dos talentos, na parábola dos talentos. Você vê isso na parábola da semeadura. Você vê isso na pesca maravilhosa, na multiplicação dos pães. Há uma lógica sistêmica. Quem guarda, perde. Quem reparte, sabe, Deus confia mais. Eu nunca vi em toda a minha trajetória alguém ficar pobre porque repartiu. Normalmente eu vejo pessoas ficando pobres porque estão acumulando, porque estão guardando. Generosidade não vai te deixar mais pobre, só vai te deixar mais parecido com Jesus. A generosidade vai te fazer abençoar como Ele abençoa, repartir como Ele reparte. Quando você observa, por exemplo, uma fonte de água, ela está jorrando água, ela está repartindo água, mas nunca falta água. E aquela fonte gera vida por onde ela passa. Ao contrário disso, água represada às vezes apodrece. Água represada mata a vida. E tem gente que Deus fez para ser fonte, mas porque está represando a água, está dando cheiro ruim. Porque está represando a água, sabe, está matando tudo que está ao redor. O que é uma maldição? Uma maldição é uma bênção mal usada. Se você não usar bem esse pão que Deus te deu, ele pode se tornar uma maldição na sua vida. Tem gente que recebe uma grande porção de dinheiro que era para abençoar vidas, mas porque acumula ou usa mal, aquele dinheiro traz tristeza, separação, divórcio, quebra de relacionamentos. Então, o partir do pão é um princípio do reino de Deus, é algo muito precioso e muito importante na vida da igreja, na comunhão dos crentes e muito importante na sociedade que nós vivemos hoje. Eu quero chamar você a pegar esse pão e assim como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, eu quero te convidar a entregar, a colocar esse pão hoje nas mãos de Jesus. Porque enquanto ele estiver nas suas mãos, você vai ter no máximo 5 sanduíches, mas nas mãos de Jesus vai alimentar uma multidão e você também será alimentado. Pai, que nós aprendamos a confiar no Senhor e a te entregar, repartindo o nosso pão, para que milhares de vidas sejam abençoadas. Nos dê fé, nos dê confiança, nos dê um coração generoso. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até amanhã.